O STF acabou de tomar uma decisão sobre Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques nesse vídeo aqui para todos vocês. Segundo Ana Paula Henkel, a partir de hoje a situação vai ficar muito mais grave para o lado do ministro Alexandre de Moraes, e ela explica todos os detalhes dessa informação que ela teve ali direto junto a parlamentares dos Estados Unidos. Outra informação também que foi divulgada, gente, tá? O Lula da Silva acaba de recuar, acaba de arregar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Luiz Inácio Lula da Silva arregou. E claro, gente, deixar o joinha de vocês, dar uma força tremenda aqui para o nosso trabalho, para o nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante, e ela mesmo distribui para as outras pessoas terem acesso à informação. Então não esquece de deixar o like, o joinha de vocês. Vamos começar a falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Para vocês entenderem, tá? Uma decisão do STF sobre Jair Messias Bolsonaro, inclusive foi divulgada aqui pela Mônica Bergamo. Ela teve acesso à informação com exclusividade de uma decisão que o STF tomou sobre Bolsonaro, mas para vocês entenderem essa decisão, primeiro você precisa ter acesso aqui a essa informação. A Malu Gaspar fez um editorial no Globo e diz o seguinte: o que está por trás da tentativa de Bolsonaro de afastar o Flávio Dino e o Zanin da trama, né, do atentado, do suposto atentado. Ou seja, ficou essa pergunta, né, mas qual que é o plano do Bolsonaro de afastar o Flávio Dino e o Zanin? E sim, gente, o Bolsonaro, ele tem um plano para estar aí tentando afastar o Flávio Dino e o Zanin. E segundo a matéria, diz o seguinte: a estratégia da defesa de Jair Bolsonaro de tentar o impedimento dos ministros Flávio Dino e Zanin no julgamento da denúncia da trama se baseou no regimento do Supremo Tribunal Federal para executar uma espécie de redução de danos, tá? Qual que é o plano do Bolsonaro? Agora vocês vão entender. A defesa não tem dúvida de que os dois ministros indicados por Lula para o Supremo devem votar pela aceitação da denúncia e pela condenação de Bolsonaro mais à frente. Quanto a isso, gente, não tem a menor dúvida. Flávio Dino, Zanin indicado pelo Lula, é claro que eles vão querer condenação do Bolsonaro. Não precisa ser nenhum expert em política para saber. Quem acompanha tudo o que aconteceu nos anos anteriores sabe muito bem o resultado que vai dar. Então, o que garantiria ao relator do caso Alexandre de Moraes? Maioria na turma de 5 ministros. É isso que o Moraes precisa da maioria dos votos contra, né, o Bolsonaro. Então tá aqui, né? Além dos 3, também compõe o colegiado Carmen Lúcia e Luiz Fux. Só que, pelo regimento do tribunal, quem substitui os 2, caso tenham que se ausentar ou fiquem impedidos por mais de um mês, são o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Aqui é que está o X da questão. Qual que é o plano do Bolsonaro? Será que pode dar certo? Será que não? Vejam só. Os 2 ministros mais antigos da segunda turma do STF. Embora Gilmar e Toffoli sejam aliados de Alexandre de Moraes no tribunal, o fato de serem da ala mais pragmática e sensível à política, o chamado centrão do Supremo, ou seja, segundo a matéria aqui da Malu Gaspar, o Gilmar Mendes e o Toffoli não é nem de direita e nem de esquerda, mas ele é alinhado com o centrão, entendeu? Aqui onde o Bolsonaro quer chegar. Então faz com que a defesa de Bolsonaro considere que eles ainda poderiam dar um voto favorável ao ex-presidente caso o ambiente político mude mais adiante. Essa seria a estratégia do Bolsonaro, tá? Porque com o Flávio Dino e o Zanin, é certo que o Bolsonaro será condenado. Com o Gilmar Mendes e o próprio Toffoli, que há um tempo atrás ali a relação entre o Toffoli e o Lula estava bem estremecida, né? Para quem acompanha a política aí sabe, agora que eles estão começando a voltar o que era lá no início. Então, assim, a esperança do Bolsonaro é que o Gilmar Mendes, que normalmente vai para onde o vento sopra, se o trem tá ruim pro lado do Lula, ele tende a não ir pro lado do Lula, tá? Se o trem tá indo pro lado do Bolsonaro, ele tende a ir pro lado... Ele vai pra onde a banda toca, é mais ou menos isso. E o Toffoli tá meio assim desgostoso com o Lula por algumas questões que aconteceram, se aproximou muito do Bolsonaro durante o tempo em que o Bolsonaro era presidente. Seria ali uma chance, tá? Então esse seria o plano do Bolsonaro. Bergamo acabou de ter acesso aqui a uma informação que não é muito boa. Segundo a Mônica Bergamo, STF vai manter Flávio Dino e Zanin em julgamento de Jair Bolsonaro. Sabe que também matéria no Globo, ó. Ministros do STF avaliam que Moraes, Dino e Zanin serão mantidos, né, em julgamento de denúncia contra Bolsonaro. Então, os 3, segundo a Mônica Bergamo, os 2, né, o Flávio Dino e o Zanin, devem continuar no julgamento. O
O Supremo Tribunal Federal vai manter os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento de Bolsonaro. Quem teve acesso a essa informação foi a jornalista colunista Mônica Bergamo, tá aqui, da Folha de São Paulo. Ó. O advogado do ex-presidente Celso Villardi comunicou na segunda, 24, ao presidente da corte, o Barroso, que apresentará uma petição pedindo que os dois sejam afastados. A defesa de Bolsonaro argumenta que Dino já processou o ex-presidente e que Zanin já advogou por causas que o envolviam. Barroso pode decidir monocraticamente enviar a petição aos próprios ministros ou submetê-la a julgamento em plenário. Nunca na história do STF, no entanto, um magistrado foi declarado impedido de participar de um julgamento por seus pares. Barroso já chegou a receber 192 pedidos de suspeição contra Alexandre de Moraes, de réus do 8 do 1, e arquivou absolutamente todos. Dino já sinalizou que não se declarará impedido. A coluna apurou que o ministro Zanin também não se considerará suspeito, né, por ter advogado exclusivamente em causas eleitorais, né, no Tribunal Superior Eleitoral, sem qualquer envolvimento com denúncias criminais contra o ex-presidente Bolsonaro. Depois que os dois se declararem aptos, Barroso ainda pode levar o caso para referendo do plenário. Dino apresentou queixa-crime contra Bolsonaro em 2021, quando ainda era governador do Maranhão. Isso aqui eu já trouxe para vocês no canal. E eles estão lutando para que eles sejam retirados desse julgamento. Mais que urgente, é urgentíssimo, porque é o anúncio de um combo de 3 medidas dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, um congressista pediu que Trump imponha sanções financeiras a Moraes, o que pode ser decidido a qualquer momento. Segundo, um senador anunciou uma visita ao Brasil para fiscalizar e investigar os abusos de Moraes. E em terceiro lugar, para fechar um hat-trick, o projeto que vai caçar o visto de Moraes vai ser votado agora, amanhã, quarta-feira, na Câmara Americana. Gente, o meu dia hoje, vamos falar a verdade, não podia começar melhor. Com essas notícias maravilhosas vindas dos Estados Unidos, da terra do Tio Sam, é uma verdadeira metralhadora giratória de medidas contra os abusos do Alexandre de Moraes praticados aqui no Brasil. Fique então comigo que eu vou explicar para você essas 3 grandes novidades. A primeira, que é o pedido formal de sanções contra Moraes. A segunda, que é a visita de senadores americanos ao Brasil para fiscalizar os abusos de Moraes. E a terceira, que é a votação agora amanhã do projeto que pode caçar o visto americano de Moraes com impactos reais, concretos, imediatos e que pode surtir efeitos mais rápido do que as outras. Bora então aqui direto para a primeira grande novidade. Leia aqui comigo a notícia que foi publicada ontem, quase de madrugada, pelo jornalista Paulo Figueiredo. Olha aí. O deputado federal americano Rich McCormick, republicano da Geórgia, solicitou formalmente que a administração Trump imponha sanções, ou seja, punições, ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, elevando significativamente a pressão dos Estados Unidos sobre o judiciário brasileiro. Gente, isso aí mostra que a pressão está se concretizando em medidas reais, está vindo de todos os lados. E se você já se animou, curte com força aqui o vídeo e olha o que o deputado escreveu nas próprias redes sociais dele, o deputado McCormick. Aqui são aspas do deputado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, está usando o judiciário como arma para manipular a eleição de 2026, silenciando a oposição e protegendo o presidente Lula. É pouco ou que é mais, gente? Olha a firmeza dessa declaração. A acusação contra Jair Bolsonaro não é justiça, é perseguição política, assim como o que foi feito com o presidente Trump. Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço à administração Trump e ao Congresso que imponham sanções Magnitsky, proibição de vistos e penalidades econômicas. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. Isso é o que escreveu o deputado. Aí segue aqui o Paulo dizendo: segundo informações obtidas, o McCormick enviou uma carta oficial à Casa Branca solicitando formalmente a imposição de sanções ao magistrado brasileiro sob a lei Magnitsky, além de proibição de vistos e penalidades econômicas. Mas então, o que são essas sanções Magnitsky? Eu já comentei elas antes aqui no canal, então se você não segue o canal, aproveita para seguir e acionar o sininho de notificações para você não perder nossos conteúdos relevantes. Eu vou deixar na tela aqui no final e também na descrição do vídeo outros vídeos em que eu falo disso, mas eu vou explicar de novo aqui para vocês de forma resumida. A lei Magnitsky é uma lei federal americana de 2016 que foi articulada pelo deputado Chris Smith, um dos parlamentares que nós conhecemos lá no ano passado durante aquela audiência do Congresso americano. Essa lei, resumidamente, ela dá aos Estados Unidos o poder de impor punições, sanções contra estrangeiros acusados de violar direitos humanos ou de praticar corrupção em qualquer lugar do mundo.
Ou seja, não importa que o Moraes seja brasileiro, não importa que ele seja ministro do Supremo, mas, Deltan, elas conseguem punir a pessoa em outro país? Sim, porque essas sanções financeiras te atingem globalmente. Olha aqui o que o Paulo Figueiredo explicou e escreveu. As sanções sob essa lei incluem o congelamento de todos os ativos que a pessoa possua nos Estados Unidos ou em instituições financeiras que tenham contato com o sistema financeiro americano, bem como a proibição de realizar transações financeiras com entidades americanas. Adicionalmente, as pessoas sancionadas ficam impedidas de obter vistos para entrar nos Estados Unidos. Na prática, a aplicação dessas sanções afeta pessoas no mundo inteiro e é frequentemente chamada de pena de morte financeira. Caso as sanções sejam impostas, Moraes teria todas as suas contas bancárias e cartões de crédito encerrados, mesmo em instituições brasileiras, porque essas acessam o sistema financeiro internacional e seriam alvo de sanções secundárias caso mantivessem o ministro como correntista. Esse mecanismo legal é considerado uma das ferramentas mais poderosas da política externa americana, pois afeta diretamente a capacidade do sancionado de acessar o sistema financeiro internacional, que é fortemente dependente de bancos e instituições americanas. Gente, se isso aqui for de fato aplicado contra o Moraes, agora já deve estar lá na mesa do presidente Donald Trump para decisão, para encaminhamento, não só será uma justiça sendo feita contra os abusos de Moraes, porque ele e o Supremo serão obrigados a recuar se algum dia ele quiser ter conta em um banco de novo ou acessar o patrimônio dele que esteja em algum outro lugar no exterior, mas seria algo histórico. Seria o primeiro ministro do STF sancionado pelos Estados Unidos e, pior do que isso, sendo taxado de violador de direitos humanos mundo afora, o que é uma mancha irreversível. O STF não conseguiria sustentar essa briga aqui se o Trump de fato impusesse as sanções. E mais, ter um ministro do STF sancionado pelos Estados Unidos e marcado como violador de direitos humanos pode ser a gota d'água que falta para Moraes ser abandonado pelo establishment político e sofrer um processo de impeachment. Porque nenhum ministro do STF ou autoridade do governo Lula em Brasília vai querer ser o próximo. De duas uma, gente. Ou eles vão escalar essa briga de modo irracional, loucamente, e vão prejudicar todo o Brasil com tarifas e outras medidas americanas que podem afetar, no fim das contas, até mesmo a aprovação do governo diante da sociedade e a chance de Lula se reeleger em 2026. Ou então eles vão preferir jogar Moraes debaixo do ônibus para se salvar. O que você acha que eles vão fazer? Conta aí para mim nos comentários. E se gostou dessa primeira novidade? Curte então o vídeo para que mais gente saiba disso e bora para a segunda novidade. A segunda é o anúncio da visita de um senador americano, também do Partido Republicano, Mike Lee, ao Brasil, com o objetivo de fiscalizar a atuação de Alexandre de Moraes. Dá uma olhadinha aqui no tweet dele. Ele fez o tweet aqui, eu cliquei aqui de traduzir pelo Google e olha o que ele diz, tá? Ele fez esse tweet justamente em resposta ao deputado Rich McCormick. Olha o que ele escreveu. O único juiz pode causar danos imensos, especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como uma arma para impactar a política eleitoral. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. Viajarei para o Brasil no final desse ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz Alexandre de Moraes e sua suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Gente, por que isso está acontecendo tudo agora de uma vez? Porque o Moraes não tem limites. Ele escalou demais a briga com empresas e pessoas americanas a um nível que se tornou insustentável. E se a conduta passada dele for algum indicativo de irracionalidade, de loucura, é capaz de, depois disso aqui, o Moraes ainda querer escalar esse conflito ainda mais. E sobre isso eu digo, vai ministro, tem todo o meu apoio, viu? Confia no seu potencial. Brigue mais com os americanos que você vai ganhar, viu? Bora agora aqui para a terceira e última novidade. Lê comigo essa matéria aqui quentinha, fresquinha, do jornal O Globo. Trumpistas dão como certa a aprovação de projeto para barrar Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Gostou? Ficou feliz? Curte aí que tem mais. Calma que você vai ficar mais feliz. Deputados do partido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já dão como certa a aprovação de um projeto de lei que poderá barrar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de entrar nos Estados Unidos ou até mesmo deportá-lo no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes Americanas na próxima quarta-feira. Ou seja, o Comitê Judiciário da Câmara de Representantes Americanas, que é o equivalente à nossa Câmara de Deputados, vai votar agora nessa próxima quarta-feira, amanhã, esse projeto. Se receber o sinal verde do colegiado, a pauta avança para o plenário da casa, controlada pelos republicanos. Ou seja, amanhã vai ser votado no comitê, em seguida vai para o plenário, controlado pelos republicanos. Avança aqui comigo. Apresentado sob a alcunha de No Censors on Our Shores Act, o projeto foi protocolado em setembro do ano passado pelos deputados Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, aquela que segurou a fotinha do Moraes, ambos republicanos e críticos do Supremo, no contexto da suspensão da rede social X do Brasil por Moraes, após a empresa se recusar a cumprir as ordens judiciais da Corte.
Uma fonte próxima dos deputados disse à equipe do blog que os parlamentares já contabilizaram votos suficientes para aprovar o projeto no comitê. São necessários 23 votos entre os 44 membros. 25 são republicanos e 19 são filiados ao Partido Democrata de oposição e que é minoria lá na casa. Agora, bora ver aqui quais são as chances do projeto ser aprovado em seguida no plenário da Câmara Americana. Dá uma olhadinha aqui, ó. No plenário da Câmara, os defensores do projeto precisarão garantir 218 votos, a maioria dos 435 deputados, para que ele se converta em lei. Esse é exatamente o número de parlamentares republicanos da casa. E sabem o que o Moraes acha disso tudo, gente, segundo o Globo? Leia comigo e depois escreve o seu comentário sobre isso aqui. Eu não vou nem comentar, eu quero ouvir o que você acha. Olha aí, ó. Moraes costuma brincar com a possibilidade de ser barrado nos Estados Unidos, afirmando ter preferência pelo turismo na Europa. Vai brincando, vai? Mas uma eventual retaliação do Congresso americano traria graves repercussões políticas nas relações entre Brasília e Washington. Ou seja, impactaria toda a relação com o governo Lula, impactaria talvez o próprio Brasil com tarifas sobre o Brasil, fora toda a chance que tem daquela outra medida que a gente falou antes, das sanções econômicas, tá? A gente está falando aqui só dessa terceiro ponto, que é a questão do passaporte. Olha aí, gente, vocês estão vendo a importância de uma vitória avassaladora da direita, como foi a vitória do Trump no ano passado? Hoje, os republicanos eles controlam os 3 poderes da República, a presidência, as 2 casas do Congresso e a Suprema Corte. E agora eles têm votos suficientes para aprovar esse tipo de projeto. A gente precisa fazer a mesma coisa aqui no Brasil e repetir o resultado eleitoral do Trump, mas aqui em 2026 no Brasil. Além dessas outras várias informações, rapidamente, só por favor, não esqueçam, tá? De se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível. E claro, gente, deixar o joinha de vocês, dar uma força tremenda aqui pro nosso trabalho, pro nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante. E ela mesmo distribui para outras pessoas terem acesso à informação. Então não esquece de deixar o like, o joinha de vocês. E vamos lá, pessoal. Logo de cara, o primeiro vídeo que eu preciso trazer para vocês aqui é esse do Caio Coppola, gente. Com relação aos áudios, né, que foram vazados, né, áudios revelados, né, do Mauro Cid, dentre outros aí, contra Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, esses áudios podem complicar o Bolsonaro? Segundo Caio Coppola, em absolutamente nada. Caio Coppola, mais uma vez, destruindo, derrubando toda a narrativa do suposto golpe do Bolsonaro. Vejam só. Qual sua avaliação sobre estes áudios revelados? Eles alteram de alguma forma a defesa de Bolsonaro? Não, de forma alguma. Os áudios revelados pela Polícia Federal, eles fortalecem a defesa do Bolsonaro porque eles são a prova definitiva de que o ex-presidente está sendo injustamente acusado. Vamos recapitular aqui os crimes imputados falsamente a Jair Bolsonaro. Liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Essas acusações, Basílio, elas são falsas por 4 motivos principais. Primeiro, o depoimento do único delator do caso foi obtido por meio de ameaça. Segundo, as provas colhidas contradizem a denúncia apresentada. Terceiro, a Procuradoria extrapolou as conclusões do órgão investigador. E, finalmente, a denúncia está fundamentada em suposições. Então, para comprovar o que eu alerei aqui, eu vou usar apenas matérias da Folha de São Paulo, como você sabe, uma publicação cuja linha editorial é de esquerda. Primeira manchete. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Na ocasião, para contextualizar, a Veja vazou áudios privados do delator Mauro Cid, nos quais ele confidenciava para uma pessoa próxima que ele estava sendo pressionado para alterar o seu depoimento, incriminar Bolsonaro e participar aí da falsa narrativa do golpe. Depois do vazamento, o Alexandre de Moraes mandou prender o Mauro Cid preventivamente e alertou o investigado sobre os riscos para seu pai, sua esposa e sua filha. O Cid só foi solto depois de oferecer uma nova versão do seu depoimento. Uma prática que o STF condena, que foi caracterizada aí pelo ministro Gilmar Mendes, a gente já falou disso, como tortura e coisa de pervertidos. E pelo ministro Dias Toffoli, como o pau e arara do século XXI. Ou seja, a principal fonte de prova do processo é nula, porque ela foi obtida por meio de ameaça ou de tortura, para ficar nas expressões dos próprios ministros. Outras manchetes aqui da Folha. PGR, Procuradoria, omitiu falas de Mauro Cid que contrastam, que contradizem denúncia contra Bolsonaro. Outra, PGR urbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a Polícia Federal bancou. O que isso significa, pessoal? Que o procurador, escolhido a dedo por Lula, ignorou todas as provas que desmentem a teoria do golpe. Mas ele foi além. Com base em meras suposições, em meras interpretações criativas, ele acusou Bolsonaro por coisas que sequer constam do relatório da Polícia Federal. E aqui mais uma manchete da Folha nesse sentido. Bolsonaro aceitou matar Lula, diz Procuradoria, sem comprovar.
Claro que em nenhum momento do relatório da Polícia Federal existe a insinuação de que Bolsonaro aceitou, autorizou, ordenou a morte de autoridades. Pelo contrário, o que a gente sabe é que o Bolsonaro não atrapalhou, nem impediu a diplomação e a posse do Lula, apesar de sofrer pressões nesse sentido. E isso fica constatado pelas mensagens e pelos áudios, tanto do senhor Mauro Cid quanto dos demais militares. Nesses áudios que aclara a convicção desse grupo que o processo eleitoral foi fraudado, né, seja aí por falhas no sistema eletrônico, ou seja pela interferência indevida do Poder Judiciário, por meio de censura, com decisões tendenciosas, a própria anulação das condenações do Lula. Então esses militares eles pressionaram o ex-presidente para viabilizar novas eleições por meio de decretos previstos na Constituição, que envolviam, inclusive, pessoal, autorização do Congresso Nacional. E aí, depois de consultas jurídicas das Forças Armadas, em dezembro, o presidente se convence de que esse não é o caminho a seguir e ele facilita a transição pacífica para o novo governo, inclusive trocando o comando militar a pedido do novo governo. Dessa vez eu vou sair da Folha e eu vou para o Globo. Dezembro de 2022. Bolsonaro nomeia novos comandantes da Aeronáutica e Marinha escolhidos por Lula. Então, pessoal, diante desses fatos aqui, que estão expostos nas matérias às quais eu já me referi, dá pra falar que Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada, sendo que ninguém pegou em armas e ninguém cometeu nenhum crime violento? Daria pra falar que o Bolsonaro depredou o patrimônio público, sendo que ele estava nos Estados Unidos, hospitalizado, e repudiou os atos de 8 de janeiro publicamente? Dá pra falar que ele tentou abolir o Estado de Direito, que ele tentou dar um golpe de Estado, se esses crimes só se consumam se houver emprego de violência ou de grave ameaça? É claro que não, Basílio. Essas acusações são fabricadas, elas são falsas. E quanto mais a gente sabe sobre o processo, mais conclui pela inocência do ex-presidente. Tá aí, gente, tá? Segundo, né, o nosso querido Caio Coppola, os áudios, na verdade, inocentam Bolsonaro. Se o Paulo Gonet realmente tivesse levado em consideração na questão da interpretação, né? Tudo é uma questão de interpretação. Se ele realmente interpretasse da forma como o Caio Coppola acabou de explanar aqui pra gente, acho que ficou muito bem evidenciado de que Bolsonaro, tipo assim, gente, não deu ordem, não assinou, não fez absolutamente nada para que qualquer coisa nesse sentido acontecesse. Aí vem o PGR num relatório fantasioso, mais fantasioso do que o próprio relatório da PF, foi lá e fez aquele estrago, gente, para denunciar Bolsonaro, gente, tá? São algumas perguntas, né? Alguns questionamentos que a gente se faz, né? Poxa, mas se o Bolsonaro tivesse realmente intenção de aplicar um golpe, ele iria nomear os novos chefes das Forças Armadas indicados pelo Lula? Isso em dezembro, gente, tá? Então, assim, não faz o menor sentido. Se a gente for parar para pensar, analisar esses áudios que foram vazados, não faz o menor sentido. E sim, gente, na verdade, esses áudios não complicam o Bolsonaro, esses áudios inocentam o Bolsonaro. Inclusive, nem o Fantástico da Globo conseguiu esconder. Acabou ali explanando também, publicando lá esses áudios que foram divulgados, exatamente inocentando Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, a cada dia que passa, gente, a narrativa da PF e do Paulo Gonet estão caindo por terra. E com certeza o doutor Vilardi vai saber utilizar isso no momento mais oportuno. Próxima informação na tela. E aí, gente, vocês